Olá, Marissa. Boa tarde. Olá, Denise. Tudo bem? Bom, essa é a minha primeira live, né? Então, estou aqui um tantinho ansiosa. Mas se Deus quiser, vai dar tudo certo. Esperar a minha convidada entrar para a gente começar. Ah, olá. Entrou. Deixa eu ver aqui. Se consigo. A Luísa vai entrar para a gente ao vivo. Olá, Olá, tudo bom? tudo bem? Você tá me ouvindo? Estou ouvindo. E você? Tô te ouvindo também. Você congelou pra mim. Peraí. Eu desliguei a internet. Ah, tá. Agora sim. Tá me Agora ouvindo? consegui. Tô ouvindo. Tá me ouvindo também? Aham. A sua imagem tá meio trêmula. Será que é a Ah, internet? é? Não sei. A internet estava ok. Tava ok aqui. Mas o áudio tá bom? O Ou áudio tá tá ruim? bom, tá Ah, ótimo. então acho que a gente pode começar então. Aham, Bom, eu vou me apresentar, depois você se apresenta também, tá? tá bom. Eu me chamo Laíla Payonque e eu propus essa live para a Luísa porque nós percebemos uma junção muito, muito significativa da saúde física com a saúde emocional, tanto nos efeitos, né, na ansiedade, que às vezes atrapalha um tratamento físico, né, na saúde física, como o déficit de algumas vitaminas ou hiperestimulação de alguns alimentos atrapalham também o processo psicoterapêutico. Então, a gente precisa caminhar junto nessa saúde, tanto do corpo como das nossas emoções e dos nossos sentimentos. Então, vou passar a bola para a Luísa, para ela poder se apresentar também e dizer tudo que ela faz, que é maravilhoso. Obrigada, Laila. Então, eu me chamo Luísa. Eu sou terapeuta naturopata desde 2017. Eu trabalho com tratamentos intestinais especificamente, hidrocolonterapia, desparasitação e sou iridóloga. E dentro da iridologia tem uma parte que a gente chama de método RAID, que é onde a gente entra um pouco nessa parte emocional, vamos dizer assim, do paciente, né? E eu conversando com a Laila, a gente identificou alguns pontos importantes do que a gente consegue identificar hoje dentro do consultório, que acontece principalmente com mulheres, mas não só com mulheres, né? Essa questão da ansiedade, da onde vem essa raiz da ansiedade, né? Os fatores, o que está desencadeando nesse mundo corrido, doido, de que a mulher tem que ser 1 milhão de tarefas, tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo, tem que ser mãe, esposa, empreendedora, tem que estar bonita, sarada, enfim. E a gente decidiu fazer essa live para a gente talvez ajudar algumas pessoas que estão nesse papel e aí não estão conseguindo se encontrar, né? Estão perdidas nesse papel, né? De ser essa mulher Uhum. que resolve tudo, que pega toda a carga, que pega a carga da casa, do marido, da sogra, da mãe. E isso deixa essa pessoa
pessoa cada vez mais exausta, cansada. E isso pode ser um gatilho, né? É um gatilho, né, Laila, para desencadear vários problemas emocionais, inclusive ansiedade, né? Não, com certeza. Essa questão de querer ocupar, às vezes, um papel que não é seu, né? Então, hoje a mulher vive muito esse dilema, porque muitas mulheres também, até na maternidade solo, que é um ótimo exemplo, elas acreditam que precisam ali ocupar os dois papéis. E, na verdade, isso não é necessariamente possível e nem deveria ser quisto por elas, nem deveria ser desejado. Basta que ela encontre a força de ser exatamente aquilo que ela precisa ser, né? De ser a mãe que ela precisa. Porque esse símbolo que vai faltar ali do pai não necessariamente vai ser preenchido por ela, né? E muitas vezes a própria vida e o desenrolar das pessoas em volta, outras pessoas da convivência, às vezes um professor, às vezes um tio, um avô, ele vai fazer esse papel na vida da criança de preencher este símbolo. E Sim, muitas vezes, e principalmente, né, para quem procura o próprio Deus, enquanto um pai de todos nós, ele preenche perfeitamente esse papel. Então, assim, a partir do momento que a mulher, ela acredita que ela precisa suprir tudo do filho, por ele já não ter essa imagem, aí a gente tem um ótimo exemplo de uma mulher que, não estando totalmente no seu papel e querendo abraçar muitas funções, ela acaba ficando sobrecarregada, triste, desanimada, estressada. Muitas vezes ela fica muito irritada, reativa e acaba não dando o melhor que ela teria para aquele filho, sendo simplesmente mãe. exatamente. E assim, clinicamente falando, a gente estava conversando ontem sobre isso, né, Laila? Que assim, na minha parte, na minha profissão, a gente consegue identificar o que deixa a pessoa mais ansiosa e estressada, a parte da saúde dela mesma, né? Da saúde não emocional, mas assim, fisiologicamente falando, né? Vamos falar assim. Então, a pessoa, quanto mais toxinas ele tem dentro do organismo dele, quanto mais parasitas, mais ele tem a desordem hormonal, principalmente mulher, porque eu sempre brinco que mulher é hormônio, mulher é uma bomba de hormônio. Então, essa desordem hormonal, ela causa diversos problemas, diversos fatores, desde estresse, impaciência, insônia, falta de libido. E aí é um efeito dominó, né? Porque daí é uma bola de neve, vai uma coisa afetando a outra, né? Se a mulher chega em casa estressada, sem paciência com o filho, se tiver esposo, sem paciência com o esposo, então assim, fica uma relação não saudável. E isso vai gerando outros problemas, né? Vai desencadeando outros problemas. Só que isso tem um fator principal, que é o quê? Esse fator toxinas, junto com toda essa carga que a mulher carrega hoje, essa rotina muito corrida, né? O estar fora do papel feminino de mulher, pegando ali a carga que seria do homem, né? Que às vezes o homem não carrega, ou porque ela não tem o cônjuge mesmo, é mãe Uhum. solteira, mãe solo, como você falou, ou porque ela simplesmente tem um marido que é, já entendeu que ela consegue, né, que ela vai dar conta, e ele fica lá na zona de conforto dele, deixando a mulher carregar a carga dela e dele, né? E para ele isso é cômodo. Existem muitos casos assim. Aqui eu já vi muitos casos assim. Então, tudo isso faz com que a mulher, além de ficar fora do papel dela de mulher, o papel feminino, de cuidadora do lar e tal. E quando a gente fala do lar, não é que a pessoa não pode trabalhar fora, né, gente? Tem gente que fala que a mulher do lar. A mulher do lar é aquela mulher que ela cuida do lar dela, independente se ela trabalha fora ou não, né? Ela é dedicada ao lar dela. Então, o lar dela ali é o quê? Prioridade na vida dela. Ela não deixa, por exemplo, de estar na família ali para estar, por exemplo, viajando a trabalho. E se ela tiver que escolher, ela vai sempre escolher a casa dela. Então, isso é ser uma mulher do lar, né? Então, essa mulher, quando ela sai do papel dela, né, principal, que foi o papel que Deus deixou para a mulher, então ela começa a carregar cargas pesadas que não são delas. É a mesma coisa de eu falar assim, olha, eu quero
que você carregue hoje um peso de 150 quilos. Se você pesa 40, 50 quilos, você não vai conseguir. Então, está totalmente fora do papel da mulher, né? Isso que está adoecendo muito as mulheres hoje, em todos os sentidos. Se junta um fator desse, junto com o fator de toxinas, ela não está bem, está intoxicada, não tem nutrientes, a alimentação não está boa, não faz atividade física, é igual a minha avó falava, né? É a fome e a vontade de comer para desencadear problemas emocionais, né? Uma borderline, sei lá, um transtorno de ansiedade. Eu falo que hoje todo mundo é ansioso, né? Aí tem os níveis de ansiedade que a Laila pode falar melhor. Na verdade, existe uma ansiedade saudável, né, que nos faz caminhar. Por exemplo, a ansiedade para essa live hoje nos fez preparar, cuidar, né, fazer ali uma divulgação e tudo. Então, existe aquela ansiedade normal que nos faz caminhar. E existe a ansiedade patológica, que já começa a atrapalhar a nossa vida. E aí depende muito. Por exemplo, muitas vezes a pessoa chama de ansiedade aquilo que não necessariamente é ansiedade. É verdade. Existe uma tensão normal na vida, né? Existe ali, querendo ou não, um equilibrar de pratos todo o tempo, principalmente na vida adulta, a gente está sempre fazendo escolhas. Comer Sim, mais uma vez ou não, comer do doce ou não. Porque quando eu sou criança é muito fácil. O meu filho me pergunta tudo. Mamãe, eu posso comer tal coisa? Eu posso comer tal coisa? Mas e aí, né? Quando chegar a vez dele escolher, e aí, será que eu vou escolher? Será que eu vou escolher o que é mais difícil ou o que é mais fácil? E isso é a construção de uma personalidade madura. Outra coisa é que dizem hoje, nasce a mãe e nasce a culpa. Por que essa sim, culpa, né? De onde é que vem essa culpa agora empregada na maternidade? Se não, uma das principais raízes que eu vejo é a comparação. A comparação gerada pela exposição da vida nessa rede social, por exemplo, ou em qualquer outra, né? Então as pessoas estão o tempo todo vendo, comparando e aí tentando trazer só os benefícios que elas veem na rede social daquela pessoa para a vida delas, sem sim, se perguntar sequer se ela realmente quer aquilo, ou se aquilo faz sentido para ela ou para a realidade dela, e muitas vezes não faz. sim. Então, nós estamos vivendo um período de grande transformação social, de relacionamento, de comunicação. As pessoas não sabem se comunicar. A maioria dos problemas que a gente vê, se for entre relacionamentos no setting terapêutico, são problemas de comunicação. Porque também a gente fala o tempo todo, a gente fala com o corpo, a gente fala com nossos gestos, a gente fala com as coisas que a gente faz, né? Então, nós falamos muito mais sem falar do que falando de fato. Exatamente. E e diante de tantas mudanças, se a gente for parar para pensar, não tenho nem 40 anos, e eu já vi assim tanta transformação, eu acho que a gente está um tanto perdido, né? Muitas vezes. Perdido no nosso papel. E aí foi colocado muito na cabeça da mulher a ideia de produtividade. E como eu vejo que a mulher ela sempre teve essa produtividade mesmo muito acentuada, só que antes em casa e não deixou de existir a demanda em casa, no lar, ela agora ela se sente impelida, chamada, convocada a ter muita produtividade fora. Sim, Só que essa balança ela não é igual não. e em alguma medida não dá para ter exatamente muito sucesso fora e muita eficácia, muito amor, muita presença dentro. Então, sim, a gente às vezes precisa escolher o que é mais importante. E até esses dias agora, teve um vídeo que viralizou muito aí, pelo menos para mim, né? Já que acho que faz parte do conteúdo que eu consumo na internet. É um vídeo da Lara Nesteruk, onde ela fala que a escolha mais importante da vida de uma mulher é a pessoa com quem ela casa Sim, e não a profissão,
né? Não. E como ela se arrepende de não ter olhado para isso no momento certo e nesse contexto, por não ter escolhido a pessoa, ela não teve filhos na hora certa. E aí, assim, também não colocou o filho porque, ela poderia ter filho sozinha? Sim, mas justamente por colocar o casamento nesse lugar da principal escolha, então ela percebe que se ela não escolheu bem, os filhos precisam estar nesse meio, né? São frutos dessa árvore. Então, Sim. assim, fruto por fruto, nesse sentido dos filhos, o ideal é que estivesse nesse contexto familiar, né, entre pai e mãe, bem acolhido, bem estruturado, e, e é isso, né? E às vezes o momento passa. Então, eu também já percebi muitas mulheres que deixaram o momento passar. E tudo bem se formar família, ter filhos, não for o objetivo de alguma mulher. Isso também pode acontecer. Sim. Não, eu simplesmente não quero. Tá tudo bem também, né? Mas para quem quer, olhar para a carreira primeiro, para depois pensar lá na frente, essa oportunidade pode não chegar. E isso é uma questão que as mulheres precisam se preparar, porque o relógio biológico, ele não atende necessariamente à minha vontade, É né? verdade. O que eu E é vejo também, complicado. e eu falo isso talvez até da minha parte mesmo, assim. É, as mulheres às vezes, eu vou priorizar fazer isso, fazer aquilo, vou viajar, vou falar 5 línguas, vou me formar, vou. Depois, por último, eu vou casar. E aí o que eu já ouvi aqui são mulheres bem-sucedidas na carreira, porém, elas não são bem-sucedidas na vida pessoal dela, né? Então, na vida pessoal que eu falo assim, tipo, não casaram e agora tá com 42 anos, 43, e não tiveram filhos, não casaram e agora estão em uma outra batalha, que é a batalha de ter filhos fora do seu relógio biológico, praticamente, né? Tendo que encarar algumas dificuldades que o próprio corpo, né, impõe com o tempo, né? É natural do organismo. Então, eu vejo essa frustração delas e esse não há o que fazer, por mais dinheiro que você tenha, por mais que você vá nos melhores médicos de FIV e tudo, mas assim, tem coisas que a medicina não explica, né? Então, É, é o que eu falo, essa decisão, às vezes é bom você às vezes até inverter, você deixa para ir, porque estudar, você pode estudar até você morrer. Você pode estudar, né? Quanto mais você estudar, melhor mesmo. A gente nunca para de estudar, né, Laila? A gente que trabalha na área da saúde nunca para. Então, investe, né? Olha um pouco para a sua vida, porque às vezes essa frase que a gente ouve desde que a gente é adolescente, não casa se você não tiver uma profissão, não vou casar se eu não tiver uma casa, não vou casar se eu não tiver um emprego, um concurso. Essa frase que a gente ouve, né, desde os nossos pais, da nossa família, de todo mundo, talvez não seja uma verdade tão verdade assim, né? Então, é como você falou, às vezes a gente tem que parar, avaliar o que que realmente eu quero para minha vida, o que que é importante para mim, o que que faz sentido, se realmente ter sim. uma profissão sucedida vai me fazer feliz, é mais importante do que eu ter uma família, né? Então, me inverter, né? Olhar mais para isso. Eu falo sempre para as pacientes que vêm aqui, que são na casa dos 20 alguma coisa, e quando é que vai vir um bebê? Não, eu quero ter filho, mas não agora, só quando eu tiver com 30 e poucos anos. Eu falei, mas olha só, é melhor agora, porque com 30 e poucos já estão grandes, crescido, e você vai seguir sua vida, né? E eu falo isso por causa própria mesmo. Eu mesmo fui uma pessoa que sempre trabalhei muito, né? Sempre trabalhei muito mesmo. E eu era casada e tudo, mas eu não tinha tempo de pensar em filho, não tinha tempo. Então, assim, hoje eu tô com 38 anos, né? Então, assim, não é que passou, mas já está tarde para eu ter filho, né? Já não é o ideal. Né? Se eu quiser ter, por exemplo, 3, 4 filhos, já não tem como. Então, Ó, que eu tem. falo para as pessoas, eu falo para as pessoas olharem para isso e não deixar que essas verdades externas que nos foram colocadas, né? Você não pode ter filho nova, você não pode casar nova, você não pode casar sem ter uma casa, sem ter um concurso, homem não presta. Enfim, essas coisas avaliar
de forma particular mesmo, sabe? Se você conhece algum homem que presta assim no seu ciclo de vida, então tá, conheço um homem, então tá. Então tem um homem que presta, então não é todos os homens que não prestam, então. Entende? Então, É, sim, eu até gostaria, Laila, essa. de falar mais sobre isso com você, a gente marcar outras lives, Uhum. porque eu vejo que isso é o gatilho para muitos problemas, sabe? Até hoje nas famílias, né? Nossa, super. Na verdade, Muito. assim, eu vejo nessa parte o seguinte: nós já somos, nossos pais, na verdade, são filhos da revolução sexual, né? Então, começou a pregar-se, por quê? Começou a deturbar muito conceitos que são muito belos e muito amplos. Por exemplo, a liberdade. A liberdade não é necessariamente só fazer o que eu quero, mas fazer o que eu quero, principalmente olhando para a consequência daquilo que eu estou fazendo. Porque eu posso ter liberdade para escolher qualquer coisa, só que a consequência, ela não depende da minha liberdade, ela simplesmente vem. Ela simplesmente. Então, e nós somos filhos, nós somos netos, na verdade, já dessa liberdade sexual, que acabou distorcendo um pouco e reduziu muito a dignidade da pessoa, né? Então, assim, eu vejo pessoas com vazio muito grande, porque buscam, né, e acreditam estar fazendo certo, porque hoje em dia isso se tornou uma coisa muito comum, a liberdade sexual da forma como dá na telha, ou sei lá, como aparece no momento, né? Enfim, esse não vem ao Exatamente. caso, mas ali é um ato, o seu ato mais íntimo da sua vida. E depois, quando não há uma continuidade, quando não há uma reciprocidade, vem um vazio muito grande. E isso vem trazendo várias outras consequências, né, na vida. Então, assim, nós somos filhos disso. E aí, o que é que falta também no pensar, no desejar hoje da mulher jovem um casamento? Será que ela tem espelhos de casamentos bons? Será que ela vê em volta casamentos que ela olha e pense, nossa, eu quero me casar porque eu quero viver isto, né? Uhum. Também há uma fuga da maturidade e da seriedade que vem com o casamento. Então, assim, não, eu não quero mudar, eu não quero mudar nada. Mas se eu corro da mudança, do amadurecimento, eu vou ficar como? Vou ficar ali uma eterna criança ou um adolescente meio inconsequente, porque até um tempo atrás também a adolescência não era vista como é vista hoje. Então, o adolescente, ele já era considerado um adulto, ele já tinha Adulto. responsabilidades e chamados a essa vida mesmo que estava se Sim, formando sim. já para impactar outras vidas, que a gente está sempre impactando. E aí, muitas vezes, para quem, por exemplo, bom, o meu momento de ser mãe passou, ou então, eu não tenho hoje uma pessoa, eu não tenho um relacionamento, não sei quando eu vou ter. Bom, existe um chamado em todas nós, de alguma forma, para frutificar, para florescer e para nos doar. Então, nós podemos exercer a maternidade não só na maternidade convencional, mas de várias outras formas. Se a gente parar um pouquinho e olhar em volta, tem alguém precisando de ajuda, tem alguém precisando de visita, tem pessoas, você pode até ir mesmo num lar de idosos, num orfanato. Então, assim, buscar preencher a nossa vida com o que realmente importa, né? E fazer essa maternidade, às vezes até com uma amiga, né? Às vezes até aquela escuta, e você se importar de fato com o problema que o outro está passando. Sim. E é isso assim também que as pessoas hoje talvez perderam um pouco na correria. Tô correndo, e muitas vezes não se dá conta nem das pessoas em volta, às vezes até mesmo da própria casa, que estão precisando de acolhimento. E elas não Sim, conseguem perceber. sim. E assim, isso também, eu não sei se eu até comentei isso com você, mas eu percebo as pessoas que moram no interior,
eu atendo no interior, né, de algumas cidades, elas são pessoas totalmente diferentes de pessoas que moram nas grandes cidades, nas grandes capitais, né? A saúde mental delas é outra, a saúde clínica delas é outra. Então, assim, isso a gente consegue identificar na íris. Na íris tem um sinal que a gente chama de raio solar. E aí o raio solar ele mostra o quanto que esse ser humano, que essa pessoa, ele é ansioso, quanto que ele está ansioso naquele momento, né? E aí as pessoas que moram no interior praticamente não têm esse sinal. Praticamente não tem. E as pessoas das grandes cidades, até as crianças que eu já atendi, têm sinal de ansiedade muito forte. E criança que não tem nem boleto para pagar, né? Você imagina aí quando tiver adolescente. Então, a gente percebe que o meio que a gente está inserido também interfere. Por quê? Porque distancia as pessoas, né? Causa essa distância do ser humano. Dentro de casa, às vezes, um almoça no quarto, outro almoça na cozinha, o outro almoça de tarde, o outro almoça mais cedo. Não tem aquele ambiente de almoçar todos juntos, de conversarem, de sorrirem. Não tem aquela integração familiar que antes existia, que era praticamente cultural. Antigamente a gente tomava café da manhã, almoçava e jantava com a família. Hoje, acho que 90% das casas não existe isso. E isso tudo interfere na nossa saúde emocional, isso é fato. E quando a gente vai para o interior, que ainda existe um pouco ainda disso, né? Dessa convivência ali mesmo familiar, até por conta da internet, do celular, a gente percebe nitidamente que realmente é muito diferente, sabe? É uma diferença, assim, grotesca. Então, eu acho que se a gente quiser voltar a ter saúde mesmo, né? Em todos os âmbitos, a gente tem que voltar às nossas raízes. Voltar às raízes mesmo. E eu acho que as pessoas não estão vendo muito isso, assim. É muito acelerado, muito É, rápido, corre a internet, o celular o tempo todo e não tá vendo. Então, eu mesmo me com certeza. despertei para isso, vendo muitos profissionais como você falando sobre isso, né? E vendo, assim, no meu atendimento aqui da clínica também as pessoas, né? Como que as pessoas chegavam para mim. Olha que eu nem sou psicóloga, né? Eu trabalho com desintoxicação, intestino, mas querendo ou não, a gente ouve muita coisa, né? O paciente, ele fala muita coisa, ele se abre, tudo. Tem gente que já chega assim, você vê que a pessoa só quer conversar. Tá Então, quase eu identifico explodindo. isso. Então, a gente acaba identificando isso. Mas eu acho que a gente precisa falar mais, né? Você como uma profissional que trabalha justamente com isso. E assim, é o que eu falo com meus pacientes. Muitos pacientes meus, eu estou indicando para você, para fazer esse trabalho conjunto com você, porque eu sei da importância de andar junto essas duas vertentes, né? Saúde emocional, precisa tratar o emocional, tratar clinicamente o corpo dela, né? O organismo dela, limpar, desparasitar, ter uma boa alimentação. Mas muitas vezes a ansiedade, a depressão, ela vem de um fator das duas coisas que tem que ser tratado em conjunto, né? Isso. E aí, entrar nesses gatilhos, que às vezes o gatilho é justamente o comportamento da pessoa, a vida, a rotina que ela tá tendo, né? Eu sei que você deve identificar muito isso, né? Tipo, a rotina da pessoa, né? O Com que que essa certeza. pessoa... Às vezes a pessoa tem 3 empregos, mas ela não precisa de 3 empregos. Ela só precisa organizar a vida dela, entende? Eu acho que uma das grandes mentiras hoje é a produtividade noturna, né? As pessoas hoje têm uma ideia de maior produtividade noturna. E eu já andei estudando um pouquinho sobre a cronobiologia, que deve ser principalmente compreendida por você muito mais do que por mim. Sim, Mas uma das primeiras perguntas que eu faço é a que horas você dorme e a que horas você acorda? Porque isso é muitíssimo importante. isso é. E acordar cedo, ver os primeiros raios do sol, é emocionalmente importante, é Muito importante. fisicamente importante, porque existem substâncias liberadas ali, cortisol e várias outras que eu agora não vou me lembrar, Só são liberadas ali. que Exatamente. isso, e precisam ser liberadas até às 7 da manhã, para que você tenha a janela de tempo para vir os hormônios e substâncias que você precisa para dormir bem. Exatamente. Então, é uma coisa que a gente olha assim. E aí eu vejo a distorção hoje do que se acredita. Ah, não, mas olha, eu funciono melhor à noite. Na verdade, a pessoa está tão desregulada, com sono, às vezes alimentação, come tarde, que ela acorda muito destruída.
E aí tem essa falsa impressão de melhora à noite, à noite. né? Mas não é. Mas na É porque ela verdade, acorda tão sem hormônio, tão sem nada, que aí ela fica letárgica a manhã toda e enche de café, né, para ver se dá uma acordada na vida, enche de café, e aí lá para exatamente. meio-dia ela começa a funcionar e vai até a noite, meia-noite do dia. Mas não é, a gente É, tem que, o nosso relógio biológico, ele é, assim, essencial para esse bom funcionamento dos hormônios, né? Eu sempre falo, olha, se você perder o horário da melatonina agora, então agora só daqui tá a hora, falo com meus pacientes. Então, ela tem que começar o corpo a produzir isso, né? A gente tem que aproveitar. Então, assim, Deus, ele fez tudo muito correto, né? Eu falo que se a gente olhasse para a natureza, para os pássaros, a gente estaria saudável, porque os pássaros dormem que horas? Eles vão se recolher, o oh, sol tá, né? E antes do sol se pôr, eles já estão lá acordando também. Então, a gente tinha que olhar mais para a natureza, mas o ser humano, ele bagunçou tudo, né? Ele está por sua conta e risco. Não toma mais sol, porque o sol causa câncer de pele, envelhece. Então, ninguém mais toma sol, mas os animais estão tomando sol. Por que será que eles estão tomando sol? Observe um é, cachorro, um gato, para você ver. Pela manhã ele sim. vai lá tomar sol. Então, assim, o que está acontecendo que as pessoas se perderam tanto, assim? Pararam de olhar tanto para a natureza e estão olhando, não sei para quê, para vaidade, para correria, sabe? É isso que eu tento mostrar para os Olha, meus pacientes, sabe? é que na verdade, assim, não tão recente como o celular e a internet, mas a gente teve também o surgimento da TV, né? Do rádio, da TV, o rádio mais antigo, mas eu acho que a TV trouxe muito isso também. A vaidade, né? Essa busca por alguma coisa ali fora do seu universo, principalmente algumas pessoas se encantam pelo simples quebrar padrões, quebrar uma tradição, e na verdade a gente vai perdendo a beleza da vida, né? Sim, Eu vejo também muita distorção da autoestima. Então, parece que a autoestima é algo que tem que ser autocausado, né? Eu tenho que ter uma autoestima como uma combustão natural que vem em mim. E na verdade não funciona dessa forma. E principalmente, a autoestima, ela vem de dentro? Vem. Mas do que eu coloco para dentro, sabe? Do que eu vejo, do que eu cultivo, do que eu aprendo principalmente. E hoje a gente está muito também na superficialidade. Então, são vídeos curtos, com informações rápidas, e muitas vezes, essa é uma questão, parece que eu estou consumindo conteúdo, só que eu não estou, né? Eu estou não, tendo ali pequenos fragmentos de muita coisa dispersa, e aí, nossa, quanto conhecimento, mas não, aquilo não tem substância, aquilo não tem consistência, e acaba ficando vazio também. Então a gente precisa olhar para isso, né? Para esse bombardeio que a gente vem sofrendo há muito tempo. E se você for olhar, muitas coisas, as regras de moda, vivência, aparência, comportamento, vem sendo ditado pela mídia já há algum tempo, né? Com o sim, surgimento da TV, filmes, novelas. Então, vem se colocando ali muitas coisas que muitas vezes a gente não tem pensamento crítico. E eu até vejo que hoje, nesse momento, nós temos muito mais pessoas que analisam, né? Eu como mãe, conversando com outras mães, hoje em dia eu percebo que a gente analisa muito mais um conteúdo que vai expor da criança, o filme, os valores, as imagens que aparecem naquele filme. Enquanto na minha época se achava que a televisão era só muito boa, né? E a era gente muito ficava bom. ali entregue à TV. Gente, o que Era. era a Nossa, televisão brasileira na década de 90? a minha mãe, coitada, ela não tinha nem tempo, tadinha, de largava o menino lá. É, Se bem que então, antes também não era todo mundo que tinha TV, né? Tinha essa questão que eu lembro que a nossa televisão era preto e branco e assim era cheio de chuvinha assim. E aí aí eu preferia sempre brincar de patins, brincar do que ficar na TV, porque não tinha muita graça, não era colorida também, né? Então assim, não era tão interessante. Mas já tinha nessa questão de largar o menino lá assistindo desenho. Eu lembro que as minhas primas tinham televisão colorida, né, e tudo.
E aí a gente ia pra lá e a gente ficava assistindo desenho. E os pais não se preocupavam, assim, será o que que tem nesse desenho, né? Então, assim, Olha, os Deus desenhos ainda protegeu. nem era o pior, né? Porque assim, eu assistia o Domingo Legal Meu Deus, e eu também assisti. aquilo deveria ser censurado. Era um É. programa para passar de madrugada, não deveria passar no domingo à tarde, né? Mas E pronto. a banheira do Gugu, lembra da banheira do Gugu? Exatamente. Esse era o problema, né? Todo ali, além de outros. E aí, assim, nós viemos dessa época também, e hoje é muito mais difícil para nós, dessa geração, às vezes construir hábitos, ter constância. Eu vejo muito essa dificuldade, a começar por mim mesma, né? Uma alimentação mais saudável, porque já tinha muito açúcar, já tinha muito estímulo nesse sentido. Sim, E aí veio também toda essa questão do trigo, essas coisas todas que você, né, se conhece melhor do que eu, os impactos sim, na saúde real. Então, assim, a gente veio dessa época e hoje, graças à informação que temos aqui, e aí é necessário a gente saber filtrar, nós temos sim, muito mais conhecimento, às vezes, para tentar direcionar um pouquinho melhor nossos filhos. Embora também seja difícil, não é uma coisa fácil de se fazer, mas, como dizia Santa Teresa, é justo que muito custe, aliás, é justo que muito custe aquilo que muito vale, né? exatamente. E nesse sentido dá para a gente aplicar em tudo e perceber também o que é que vale mais. Então, assim, eu até falo para as pessoas, quando eu atendo um paciente pela primeira vez, eu sempre digo, olha, qualquer coisa você pode falar comigo e pode mesmo. Porque muitas vezes as pessoas pensam assim, ah, mas eu não vou incomodar. Bom, Sim, se uma pessoa me incomoda, eu estou na profissão errada, né? E na verdade eu acredito que uma pessoa nunca deveria nos incomodar, porque o que nós temos de mais precioso na nossa vida são as pessoas. Se a presença de alguém me incomoda, tem algum problema comigo, né? Como que eu não consigo perceber a dignidade do outro e o valor do outro? E é por isso exa- que muitas vezes a gente só vê as pessoas falando bem das outras naquele último dia de despedida, né? Ali exa- quando a gente está realmente dando o último adeus e prestando a última homenagem. Ali, se você prestar bem atenção, até os defeitos viram motivo de de risada. risos. Fulano era assim mesmo. Nossa, o que antes era reclamação, depois vira. E por que que a gente às vezes não vive, né? Isso no É dia a ver- dia. é verdade. Eu acho que o que está faltando mais, assim, a gente. Mas eu não acredito que isso vai ser uma. Isso eu acho que vai estar cada vez mais raro, sabe? Nessa geração, a nossa já está assim, a nossa geração, os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos já estarão em outra coisa. Então, assim, hoje eu até brinco com algumas pessoas que para você ligar para uma pessoa hoje, você tem que falar assim, fulano, você pode falar? Eu posso te ligar? Gente, então, assim, é o nível que nós chegamos. Hoje você não pode mais ligar, assim, não é antiquado ligar para alguém. O negócio é o WhatsApp, é mensagem, né? Se você liga, nossa, não sei o quê, você só liga em caso de urgência, morreu alguém, aí você liga, sabe? Tipo, então, assim, isso mostra o quanto que nós estamos distantes uns dos outros, né? Isso dentro de Sim, casa, às vezes, né? Então, assim, a tecnologia, ela veio para melhorar muita coisa, mas a gente está deixando, permitindo que ela nos afaste também. Né? E está afastando muitas pessoas, as pessoas estão frias, sem sentimento, não se compadece com a dor do outro, vê uma pessoa desmaiando, morrendo, fica só olhando, filmando para colocar na rede, não vai lá ajudar, tentar reanimar a pessoa, não sei. Então, assim, eu vejo muita coisa na internet hoje que eu olho e falo assim, gente, o ser humano tá pior do que bicho irracional. Porque nem os bichos irracionais estão do jeito que tá funcionando, né? Então, eu acho que é isso que é. cada família, cada pessoa, pessoa tem que ter cuidado para não acontecer isso no seu ciclo familiar, né? Dentro da sua casa. Nós não vamos mudar o mundo, com certeza não. Mas nós podemos interferir e mudar a nossa casa, pelo menos, né? Isso já é alguma coisa. Se cada um mudar a sua casa, tá ótimo, né?
Olha, eu acredito muito assim, nós impactamos muitas vidas, né? Todas as pessoas que cruzam conosco, trocam uma ideia, conversa nem que seja um pouquinho, porque eu já parei para prestar atenção na minha vida. Às vezes você entra no local, dá um bom dia, às vezes troca uma palavra. Se você percebe que a pessoa está com o rosto triste, alguma coisa, pergunta. Se você perguntar interessado mesmo, a pessoa vai perceber que você está interessado Sim, em sim. saber se ela está de fato bem, né? Então, assim, esse parar um pouquinho também. Ah, não, mas eu tenho um compromisso. Sim, mas e as pessoas, né? E quem está ali do seu lado? E aí, na verdade, também, eu vejo muitas pessoas abandonadas, vamos dizer assim, à própria sorte, no sentido de que não tem ninguém ali para guiar, nem para se espelhar. Mas, ao mesmo tempo, também eu vejo hoje muitas famílias, muitas pessoas buscando encaixar, buscando encontrar um equilíbrio nesse mundo, e muitas com a vontade realmente genuína, eu acredito que têm conseguido fazer bem esse papel, né? Então, assim, eu acredito também que se, sei lá, 20% das famílias estiverem realmente preocupadas em estarem presentes na vida dos seus filhos, esses filhos, eles vão florescer, eles vão tocar outras vidas. Porque a Sim, gente está o tempo todo se relacionando. É na escola, é na faculdade, se faz uma atividade física, qualquer coisa. Então, assim, nós estamos o tempo todo com as pessoas. O triste é, às vezes, você tá sentada, por exemplo, meus filhos já fizeram atividade, e aí estou eu lá sentada e olho para o lado, tem uma, duas mães esperando, mas aí tá todo mundo no celular. E às vezes você é, não consegue conversar, não né, trocar consegue. uma ideia, e poderia sair até uma amizade, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que eu faço muita questão de fazer e manter as amizades. Eu tenho muitas amigas de muitos anos, de situações muito diferentes, e eu busquei não só fazer como manter essas amizades. Eu acho que é muito importante nós cultivarmos também as pessoas. E aí teremos talvez um pouco mais de clareza nessa ideia da autoestima, porque nós nos tornamos pessoas que têm algo a ser estimado. E as pessoas Sim, nos procuram porque elas pensam assim, não, ali eu vou encontrar uma palavra, ou eu vou pelo menos encontrar um acolhimento, um ouvido que queira ouvir de fato o que eu tenho a dizer. E muitas vezes a gente passa por esses momentos também de solidão, que é bom para nós também, em alguma medida. Quando, por exemplo, eu me tornei mãe, eu me senti um pouco só. Existe ali uma solidão no início da maternidade que você só quer falar daquilo e às vezes as pessoas não querem e tá tudo bem, né? Na quer época eu falar da também não. verdade, da experiência. Na época também eu não tinha esse conhecimento para falar de outra coisa, eu só queria falar daquilo. E eu já vi muitas pessoas compartilhando outros processos. Processos de conversão, processos de crescimento intelectual. Então, todos esses processos, muitas vezes, eles trazem uma solidão. E às vezes, quando você encontra uma pessoa dentro da mesma página que você fala, ai, que bom, encontrei alguém agora que eu consigo conversar. É, E aí o que a gente não pode é que algumas pessoas, elas retrocedem, que elas dizem, não, se eu continuar caminhando, se eu continuar subindo, eu vou perder os amigos que eu tenho hoje, ou o círculo que eu tenho hoje. E veja, não tem problema nenhum nisso, às vezes. Você não vai deixar de gostar da pessoa ou de estar disponível para quando ela precisar de você. Você não precisa sumir e abandonar aquela pessoa. Mas às vezes os hábitos, conversas, lugares que são frequentados não cabem mais. E tá sim, tudo bem, né? A exato, depender da mudança de vida que você for vivendo, tá tudo bem, não, não tem problema. Basta que exatamente. saibam que podem contar com você, sabe? Isso. Então, isso também eu vejo um tanto de confusão hoje em dia. É, são muitos, muitos pontos, né, que a gente pode, que dá para a gente abordar hoje, né, trabalhando com pessoas
que eu acho que dá para clarear assim e ajudar muitas pessoas que estão interessadas nisso, né? Estão buscando, talvez estão perdidas, não sabem por onde começar. Eu Com admiro demais certeza. o trabalho, né? Você já sabe disso, eu sou fã do seu trabalho, sou admiradora. E eu sempre falo para os meus pacientes que a maioria eu atendo aqui são mulheres, mas eu atendo também alguns homens. Então eu falo para todo mundo: nós todos precisamos de fazer terapia, de ajuda. Todos nós carregamos traumas, carregamos consequências do passado, de tudo. E sempre indico o seu trabalho, até mesmo porque eu sei que você estuda muito sobre essa questão de trauma do passado, né? Agora, Também. vai ser a outra live. Você vai fazer uma live falando sobre isso, né? Eu vou fazer uma live sobre as histórias de nascimento com a minha mentora Maírta. E é muito interessante quando você olha para a história de quando você foi gestado e de todo o relato, né? Quando você pergunta para sua mãe, me dê detalhes, né? Mais detalhes de como você se sentiu, de como foi o processo, tanto da gestação como do momento do parto em si. Porque fica gravado no nosso corpo, muitas vezes, um jeito de funcionar. E às vezes é quando a gente se sente travado, ou às vezes quando você se vê fazendo coisas que não seria propriamente sua, né? E quando Uhum. você vê, você fala assim, ah, já foi, né? Já foi e eu fiz o que eu não gostaria. E você às vezes não consegue explicar. E a somatização no corpo, ela pode ser de várias formas diferentes. Isso é muito interessante. Olhar para a nossa história, de onde eu vim. Afinal de contas, quem sou eu, né? E eu acredito que para responder essa pergunta, a gente precisa saber de onde a gente veio. E não só dos nossos pais, mas de uma maneira muito mais profunda. De onde veio o homem? Essa pergunta eu acredito que cada pessoa precise responder. Para Sim. quem é cristão, é um pouco mais fácil, porque já está ali. Se você não é cristão, aí já é um outro caminho, um tanto mais difícil. Mas é importante que a gente tenha essa ideia de onde viemos para entender para onde estamos caminhando no fim das contas. Né? E isso faz um pouco de diferença, sim. E eu também sou super fã do seu trabalho, né? Já fui sua paciente aí e me ajudou absurdamente, melhorou demais a minha qualidade de vida, consciência, tudo, até com relação aos meus filhos e tudo. Na época, inclusive, eu sou uma pessoa que eu falo que eu vim com o bom humor um pouco quebrado, assim. Eu sou meio chata para piadas, não gosto muito do que a maioria das pessoas gostam, né? Tem muitas pessoas que, para relaxar, veem vídeos bobos na internet. Eu não gosto, não vejo muita graça, enfim. Se for algum deboche, piorou, porque eu não gosto de ver ninguém sendo é, humilhado, vamos dizer assim, né? E algumas pessoas veem muita graça nisso. Mas eu falo que eu vim com esse probleminha aí no bom humor, e é uma coisa que eu até tenho que trabalhar, porque existe a virtude do bom humor que a gente precisa ter. Sim. Mas depois que eu fiz o tratamento com você, a gente fez aquela desparasitação, as lidocolons, nossa, o meu humor melhorou Muito. absurdamente. E Melhorou muito. Gente, melhora muito. real, assim. Eu Dores também, no corpo, pele, tudo não é melhora. ser mais retraída, fechada, né? Eu não, Uhum. eu o contrário, eu já era impaciente mesmo, assim, tipo, muito impaciente. E quando eu fiz hidrocolo na época, foi uma coisa que eu percebi muito, melhorou muito, foi a questão da minha paciência, de ser mais tolerante, de não explodir tão rápido. E, nossa, eu falo sempre isso, gente. A gente tem até uma piada interna, que quando a gente vê alguém muito estressado, a gente fala assim, é bosta. Então, é uma piada que tem aqui entre a gente, porque a gente associa essa questão da toxina, né, das toxinas, ela Sim. também interfere no nosso humor, né? É tanto que tem uma frase que fala assim, quando a pessoa está muito zangada, né, que fala assim, ah, fulano tá enfesado. O que foi que fulano tá enfesado? Né, tipo, enfesado quer dizer assim, tá zangado, tá emburrado. Então, é isso Uhum. mesmo. As fezes, as toxinas, né, elas conseguem se interferir no nosso comportamento nesse sentido. E a gente É, com percebe muito. certeza. Eu percebi também em mim. Que bom que você percebeu também. Ah, com certeza, demais mesmo.
E sempre recomendo, se todas as pessoas que eu indico para você tivessem ido de fato, muitas delas que eu conheço estariam muito melhores hoje. Pois é. Mesma coisa, mas nós vamos fazer um trabalho juntas. Já vou te convidar para a gente fazer outras lives dentro desse mesmo assunto, para a gente falar, esmiuçar cada dia, né, um pouco sobre cada Uhum, ponto, que eu acho que vai ser muito importante, né? Por mais que tenha pouca gente aqui na live, a gente deixa gravada, não sei se tem como você gravar aí. exato. E aí Sim, depois as sim. pessoas vão assistir, eu mando nos grupos que eu tenho aqui, vai ser muito bom. Não, com certeza. Eu gostei demais, Luísa. Obrigada. Eu que agradeço. Fala, convida o pessoal para a live de amanhã, Sexta. Sexta-feira tem uma sexta-feira. live, isso, com a Maísa Oliveira. Ela tem mais de 10 anos de experiência com a terapia do renascimento e também é psicoterapeuta, é uma colega de formação e é minha mentora nessas histórias de nascimento, memórias corporais. Isso é muito legal, é um tema muito interessante. E a gente vê muito essa somatização, às vezes, das emoções no corpo. O nosso corpo reage muito às nossas emoções. Sim, Isso a gente tira, um exemplo muito simples é a gastrite nervosa, né? olha aí. Gastrite nervosa são as emoções que são somatizadas no corpo. E isso pode evoluir muito. Então, assim, é uma questão que precisa ser olhada e precisa ser levada à terapia, né? Porque tomar o remédio mesmo de gastrite, você sabe que faz mal para a saúde, né? No Exatamente. geral. Tem recorrência também, né? Tem recorrência. A maioria das pessoas tem recorrência. Às vezes Sim, tem recorrência até pior. Tinha uma gastrite, tomou um remédio, passou um tempo, voltou com uma úlcera. Então, assim, não, exatamente. não é o que resolve a raiz do problema, né? A raiz do problema. Então, eu já vou colocar aqui a meu alarme aqui. Vai ser na sexta-feira, meio-dia? Meio-dia. Sexta-feira, meio-dia, tá todo mundo convidado, então, gente, pra gente estar aqui vendo essa live, Isso que eu sei que mesmo. vai ser maravilhosa. Obrigada, Vai Lai. ser sim. Eu que te agradeço. Foi muito bom. E a gente E vai fazer obrigada a mais todas as pessoas que testes. passaram, que assistiram um pouquinho. Obrigada a todo mundo também que está aqui. Depois eu vou mandar, se vocês conhecem alguém que está precisando ouvir um pouco sobre isso. Sei que muitas mulheres estão Sim. precisando disso. Manda essa live para essa pessoa, encaminha, que você já vai estar ajudando essa pessoa. Ajudar, às Nossa, com vezes, gente, certeza. não é uma grande ação. Às vezes, uma frase é uma ajuda. Às vezes, uma live que você manda é uma ajuda. Uma música que você manda para uma pessoa é uma ajuda. Um versículo da Bíblia. Então, assim, qualquer coisa você já está ajudando uma pessoa, às vezes você nem sabe, não tem noção quanto que isso ajudou alguém. Então, se você conhece Nossa, alguém que muito. está num ciclo muito pesado de tudo, dessa vida louca, manda essa live que talvez uma frase que a gente falou aqui, que a Laila falou, que eu falei, essa pessoa vai ter Já um acende uma luz. despertar. Isso. Então tá, Laila, muito obrigada, viu? Até a próxima, foi Obrigada, muito Luiz. bom. Até. Tchau, Tchauzinho. tchau. Também adorei. Deixa gravado, né, Laila, para o pessoal. Você consegue deixar Sim, gravado deixa eu também? até ver aqui como é que faz isto. Eu Pera acho, aí. no caso, eu acho que você que vai ter que Ah, deixar aí eu gravado. acho que é aqui compartilhar. Deixa eu ver. Onde que é? Hum, agora vem a parte que eu apanho. Ai, Deus, Deixa eu faz ver se eu acho parte. que eu não consigo porque eu sou convidada, né? Isso, agora, onde é que eu vejo? Deixa eu ver se Deixa eu eu ver. quero. Quais são as opções? Ah, se tiver alguém na minha plateia que saiba isto, por favor, me ajude, porque eu não sei como que eu faço. Deixa eu ver aqui. Confirmei, pronto. Ah, bom, vamos lá. Isso não vai dar certo. Tem que dar certo. Olha, não estou encontrando nenhum botãozinho.
Deixa eu perguntar aqui para o Google. Eu acho que na hora de sair, será que dá? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Ah, depois de encerrar. Então vamos lá.